Olá, amigos e amigas espíritas, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite, onde nós nos encontramos com a intenção e com o propósito de estudar este livro, Mediunidade Farol Dentro da Noite. Nós somos o Senja, como vocês já sabem, somos de Jaraguá do Sul, e esse livro ele foi psicografado pela Miriam, onde ela foi orientada ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, e surgiu a oportunidade de receber esse livro, onde ele vem falar, como o próprio nome diz, mediunidade, farol dentro da noite. Levar dessa luz, mas não entendamos como uma luz que somente clareia, mas que traz entendimento também, esclarecimento, alívio, e alento para muitos de nossos irmãos. Então, esse é o propósito desses estudos, um compartilhar daquilo que nós aqui temos aprendido, com os exemplos de Jesus e através de nossos irmãos superiores. Então, vamos lá. Vamos dar início ao nosso estudo, mas antes vamos fazer a nossa prece inicial. Então, pedimos para a Vitória fazer a prece. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, te agradecemos por estarmos revestidos de um corpo físico, de aqui podermos buscar um pouco mais de esclarecimento, de entendimento de quem nós somos. E lhe rogamos nesse momento em favor de todos os irmãos que aqui nos acompanham também. Que a tua vontade se faça hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então, nós temos falado basicamente no programa anterior, compartilhamos com todos vocês ali dos 3 pilares do Evangelho que nós utilizamos aqui na casa, que seria uma semana a necessidade da encarnação, na outra o jugo leve e na sequência o maior mandamento. É o nosso entendimento, as orientações que nós temos recebido. Então, busquem dentro daquilo que cada grupo traz de necessidade. Se querem estudar aleatoriamente, isso aqui não são regras, como nossos irmãos dizem, até o nosso irmão Hermínio de Miranda ele fala em outros livros que não existe o A, o B e o C, Existem muitas condições. Então, busquem aquilo que vocês, pela intuição, também sentem a necessidade. Então, sempre é orientado a qualquer início de estudo, de trabalho, de passe, sempre com uma rogativa, uma oração, também rogando do amparo de Jesus, de nossos irmãos superiores, e depois uma pequena leitura do Evangelho. E nós aqui não lemos somente o Evangelho, nós declinamos um pouco, falamos um pouco, explicamos um pouco daquilo que nós temos compreendido, daquilo que nós temos comprovado através dos trabalhos mediúnicos, através das comprovações das atividades da casa. Então é importante, esses pequenos momentos. Sempre buscar um pouco mais, como sempre nos é orientado, extrair o espírito da letra. Não deixar somente que a letra fale por si só, sem buscar entendimento. Então vamos lá. Damos continuidade. Falamos ali do aguardar com paciência, não querer que as coisas venham, ou acelerar as coisas de maneira insegura. Então temos falado ali um pouco também, o Maico até puxou esse assunto, muito ajuda aquele que não atrapalha, e agora eles vêm colocar aqui essa relação de aceitar ou não aceitar novos integrantes a grupos, para aqueles que estão formando grupos mediúnicos. Isso também pode ser utilizado em relação ao passe, às vezes a gente... veio uma pessoa nova na casa, aparentemente parece ser uma pessoa sustentada, fez leitura do padrão vibratório, traz um padrão vibratório condizente, mas precisa de estudo, de esclarecimento. Então tudo tem que ser levado com calma, ter
critérios, disciplinas, nós falamos, né, de disciplinas também. Então, todo esse cuidado se deve ter em relação a qualquer coisa. Tanto quanto admitir, quanto ter que pedir para se retirar. Porque ele coloca aqui, né, os irmãos superiores colocam, muito ajuda aquele que não atrapalha. Então, é melhor, às vezes, pedir para que a pessoa se retire do grupo e ela reflita naquilo que vem acontecendo, que ela, então, volte a se preparar com maior entendimento da própria realidade, porque assim, retirando do grupo não quer dizer que ela nunca mais vai voltar. Num determinado momento, estando um pouco mais sustentada, então ela possa retornar à atividade. Então eles começam dizendo ali, já o dissemos uma vez e repetimos agora, para aceitar que um novo componente faça parte do grupo, não basta que ele tenha boa vontade. É preciso analisar-lhe o caráter, seus conhecimentos quanto ao esclarecimento do Evangelho e da doutrina, a intenção com que deseja participar, sua maneira de relacionar-se com as pessoas e, mais precisamente, com os componentes do grupo. Temos que também trazer essa afinidade. Marco, a gente já discutiu algumas vezes aqui, né? Já trouxe ao nosso estudo essa questão do grupo mediúnico, né? Trabalhar como uma sinfonia, né? Nada mais apropriado aqui também, né? Não, né? A admissão, né? Talvez não propriamente dita admissão, mas, né? A introdução de um novo componente no grupo mediúnico, ela deve ter, né, critério, cautela, para que essa sinfonia que já está trabalhando adequadamente, né, ou se estiver, óbvio, a gente está falando de um grupo aqui já formado, né, ela não se perca também nessa harmonia. Por isso que né, coloca algumas características aqui, né, precisa analisar o caráter, no conhecimento, né, esclarecimento no Evangelho, para que continue, né, com os estudos e com os trabalhos adequadamente, para que a gente não incorra em, né, perturbar essa harmonia com o grupo, porque a gente sabe que a harmonia do grupo, as condições do grupo, dão suporte para os trabalhos que são realizados. E, no fim, é o que importa, né, o que é mais importante, que é o compartilhar e auxiliar ao próximo, né, que é o objetivo de todo o grupo mediúnico, o compartilhar, né, com todos que estão junto a nós, e o auxílio ao próximo. Os objetivos são relativamente simples, então a gente tem que estar com o intuito de auxiliar nesse processo, né? Então a formação, manutenção do grupo através do apoio, né, no Evangelho, que a gente conversava agora há pouco, né, quando né, estar suportado por bases evangélicas, né, sólidas, por bases no Evangelho. Quando tiver uma dúvida, a gente estava mesmo conversando, quando tiver uma dúvida, volta para o Evangelho, porque ele sim é a base, é o guia, né, é o farol, é o farol da mediunidade propriamente dita, né, é ele que dá esse guia seguro para que a gente possa conduzir, né, seja nos conduzir, né, tanto quanto o grupo mediúnico também. Me veio muito em relação a isso a parábola das sementes, né? Porque como é que está a nossa terra, né? Quando nós recebemos ali a semente do Evangelho? Às vezes estamos ali com todo aquele gás, mas às vezes dura 1, 2 meses, daí admite alguém, né? No início a pessoa se toma de um ânimo, né? Um bom ânimo, até como eles orientam aqui, né? De boa vontade. Tem até um ditado que diz aí, né, que de boa vontade os infernos estão cheios. Então, como que nós estamos preparados para admitir isso tudo? Como é que a nossa terra está para aceitar, né, essa semente? Né, se estamos ali endurecidos, né, se essa terra é superficial, né, então temos sempre no Evangelho essas bases de como resolver
essas questões, né? Tanto que se alguém até puder ler para mim o parágrafo seguinte, eles vão falar um pouco sobre isso. A decisão da aceitação ou não do candidato cabe única e exclusivamente à parte encarnada da equipe. A ela cabe a responsabilidade das consequências negativas que porventura venham dessa decisão. Imparcialidade nas decisões para a inclusão é o mais importante, assim como nas exclusões. Então, essa responsabilidade é dos encarnados. O trabalho é dos encarnados. Seria muito fácil, né? A gente até comentou isso no estudo anterior, que quantas vezes os apóstolos foram até Jesus, né? E falaram, então, mestre, vamos sair por aí colhendo todos, né? Então não vai mais ter nenhum sofredor, né? Não vai ter mais os maus, enfim. Jesus não fez isso. Porque o trabalho é nosso. E, por outro lado, onde que estaria o mérito? Então tem que haver a parte da colaboração de todos. Colaboração integral, não parcial. Né? Nós ainda, quando nos reunimos, seja para uma orientação de evangelho, nós, às vezes, não acabamos contribuindo verdadeiramente com a declinação do evangelho. Começamos a levantar pontos de dúvidas, né? Não, mesmo sabendo de que é. Às vezes não levantamos as mãos, né, para fazer uma pergunta, para fazer um questionamento, porque, mas a plateia pode se envolver quando está declinando o evangelho? Deve, porque às vezes essa pergunta não é do encarnado propriamente. Então, nós temos um amparo superior, sim, mas o trabalho é nosso. Tanto que tem um trecho ali que eles vão falar depois, a gente vai ler em seguida. Ali, nesses critérios que o grupo deve analisar, né, na inclusão de um novo membro para o grupo mediúnico, todos eles são de extrema importância, porque não é só uma pessoa que tem faculdades afloradas, né, que, né, por causa disso está apta para o trabalho mediúnico, né? A gente já tem inúmeros relatos de pessoas que, né, trazem ali a faculdade aflorada e chegam na casa espírita buscando orientações, e na primeira ou segunda vez já são inclusas numa mesa mediúnica. E isso ali acabou trazendo muita conturbação, né? Conturbação, impressionabilidade, porque a pessoa não tinha base evangélica, né? Não tinha conhecimento da doutrina ou preparação para estar ali. Ela tem a ferramenta, mas não sabe necessariamente como utilizar essa ferramenta. Então acaba... Não está afiada, não tem a técnica ainda, sim, né? Então, por isso que ali todos esses critérios são importantes, né? Ali o esclarecimento, quanto ao esclarecimento do evangelho, o conhecimento da doutrina, né? E fora todos os outros que ele colocou ali. São cuidados, né? São cuidados que o grupo e o orientador devem estar atento, né? De não se afobar, né? Não colocar, né? Apressar as coisas, porque isso pode ter bastante efeitos negativos, né? No trabalho. E é interessante isso porque ela sempre é uma via de mão dupla, né? Principalmente quem conduz o grupo mediúnico, né? Ele tem que estar atento, assim como quem pretende, né, alçar o ingresso de um grupo mediúnico também tem que ter, né, o senso para autoavaliação, né, sobre seu posicionamento perante o Evangelho, as suas condutas também, para que isso não seja leviano, como motivo de orgulho. Vou, né, adentrar um grupo mediúnico na casa espírita e tal. Qual é o real motivo, o real objetivo, que é o que a gente acabou de falar? Então,
é sempre um compartilhar de responsabilidade, né? Isso tem que ficar claro, né? Esse livro também traz a responsabilidade, nossa responsabilidade no grupo mediúnico, né? Porque é nosso dever estar preparado para poder compartilhar, né? E não é uma vantagem, aqui a gente não está falando de vantagem, é dever, né? Mas para isso a gente tem que se preparar. Tem que se preparar, sim. Todos os momentos, né? A gente já falou e vai falar de novo, vocês vão escutar a gente falar muitas vezes. Não é só no trabalho mediúnico. Não é só no momento da casa espírita. Né? A gente já disse que nós não viramos uma tecla, não é um acender ou um apagar de luzes. Nós precisamos viver isso tem que estar em nós. Né? No cotidiano. É por isso que Jesus nos diz do orai e vigiai. Tem aqui uma frase, orai e vigiai. Atitude que deve ser adotada por aquele que detém o conhecimento. Aquele que confia e aplica o que recebeu, não teme, não se deixa atingir ou abalar por nada, né? Então esse é o nosso dever, estar buscando o que Jesus falou, né? Buscar em primeira mão o reino do céu e sua justiça, que o demais vem por acréscimo, para que a gente vai começando a ter uma maior autoconfiança, uma confiança para saber se posicionar, né? Porque Jesus fala que teu sim seja sim, teu não seja não. Que os mornos eu vomitarei da minha boca, né? Então isso em todas as atitudes nossas, né? Para nós buscarmos seguir um caminho com maior firmeza, né? Isso em todas as áreas onde nós nos envolvemos, seja na nossa família, no local de trabalho e muito mais aqui no estudo. Essa é a responsabilidade, né? Porque Jesus também tem falado, quanto mais é dado, mais é cobrado, né? E nós recebemos muito, nós estamos com o Evangelho redivivo. E como foi falado, é importante que a gente venha colocar, se a gente recebe uma intuição, um alerta, nós, o Evangelho, nós estamos no estudo, né? O estudo precisa ser compartilhado para que ele seja compreendido por todos e que nós possamos aprender a viver no nosso cotidiano, que não seja um ritual, porque há muito nós temos feito ritual, e só ritual naquele momento não vai levar em nada. O Evangelho é necessário para que a gente aprenda a viver seguindo os exemplos do nosso Mestre Jesus. Não é à toa que é o alimento de vida eterna. Então vamos precisar dele para a vida eterna? Mas Eternamente. Eternamente. Um pouco mais à frente, onde tem um parágrafo que inicia Irmãos Amados, ali ele vem falar um pouco dessa questão de medir forças, né? Então o entendimento de se colocar em humildade, né? Nunca chegar tendo a oportunidade de conversar com o irmão ali incorporado, ou seja, um atendimento fraterno, nunca se colocar como medir forças. Ou dizer que só nós temos o entendimento. Só aquilo que nós dizemos é que é verdade. Entra novamente a humildade. Deus, quem é o maior de todos, eles colocam aqui, existe Deus acima de todos e nós, seus filhos, em diversos graus de evolução. Tanto que quem esteve junto a nós, que poderia se dizer que era o maior, era Jesus. E não fez. Muito pelo contrário. Questão de humildade. Tanto que ele disse, diante ali do jovem, quando o jovem chamou ele de bom, ele disse, não, eu não sou bom, por que me chamais de bom? Eu sou meu pai. Então tem um trecho, Laura, que até você tinha... Sim, ali mais adiante, o livro fala sobre os orientadores espirituais. E já foi falado também, aqui no estudo,
que na verdade quem faz toda a preparação, a coordenação do trabalho são os orientadores espirituais, né? A equipe encarnada ali, ela se coloca à disposição, né, para que o trabalho aconteça. Mas a organização, a orientação é feita pelos orientadores espirituais. E então, ali nessa questão dos membros do grupo, ele coloca mais ao final, né? Todo grupo de trabalho mediúnico que se dedica com amor, respeito e conhecimento ao auxílio do irmão necessitado, recebe dos orientadores superiores amparo e proteção. Porém, não aceitem tudo cegamente. Jesus orientou o orai e o vigiai. Não há trabalho, grupo ou proteção que se sustente sem esses cuidados. Grupos onde existem médios invigilantes colocam toda a organização a perder. Quer dizer, a espiritualidade superior continua seus trabalhos, mas sem a participação dos encarnados que podem cair nas mãos dos inferiores ou das trevas. Então aqui fica uma orientação para todo o grupo, né? Como é importante o grupo todo manter essa vigilância e quando, né, houver, como foi colocado no início aqui do áudio de hoje, do estudo de hoje, quando o orientador ali do grupo, o dirigente do grupo percebe, né, ali um comportamento ou uma invigilância, talvez esse membro será convidado a se afastar do grupo por um tempo. E porque senão pode acabar afetando o grupo inteiro e ali, né, a participação dos trabalhos acaba sendo feita só pela equipe superior ou utilizado das energias apenas daqueles que estão condizentes, né? Já foi visto aqui em outros momentos que o membro que não está condizente com o trabalho, ou que está com as suas energias anímicas mais adensadas naquele momento, muitas vezes ele é colocado um campo sobre ele é afastado, não participa, né, do trabalho. Então, fica ali né, uma chamada de atenção, na verdade, para que nós sempre mantenhamos essa vigilância, né, estar atento a esses detalhes. Muitas vezes achamos, né, pensamos que estamos colaborando com o trabalho e na verdade tanto. Não, né? Nem tanto. Ele também vem falar ali um pouco antes, até a gente deixou passar, ele começa dizendo de numerosos grupos, né? Então isso é muito fácil de compreender. Quando você está em casa sozinho é tudo uma alegria. Né? Daí chega a companheira, tá, beleza, daí chega um filho, chega o outro, chega um genro, chega o vizinho. Já afetou. Quando viu, né, tá armada a festa, o circo e ninguém mais tem controle de nada. Vira a casa da mãe Joana. Então, acontece isso, pode acontecer isso com um grupo mediúnico, pode acontecer isso nos estudos, pode. A gente sabe que quanto maior o número, numa sala de aula, né, quanto maior o número de alunos, mais difícil é do professor, né, conseguir manter a disciplina, a atenção de todos os alunos. Serenidade do grupo. Serenidade do grupo. Porque às vezes basta um para afetar. Basta um, porque todos estão ali já com as faculdades, já, digamos assim, nesses momentos, geralmente, as faculdades elas já são um pouco mais exaltadas. Então, se um sente, um começa a se distrair, daqui um pouco o outro capta, né, tá do lado, tá muito próximo, vai sentir, daqui um pouco é 2, daqui um pouco é 3, e assim por diante. E vocês vão perceber que o trabalho, a gente diz, começa a ficar arrastado, as coisas não se desenvolvem. Então, esse cuidado de ter grandes grupos. Mas lá no nosso centro tem 50 tarefeiros. Não, legal? Que bom. Se tiver realmente 50 tarefeiros, né, bem disciplinados, bem orientados, né, bem embasados no Evangelho.
Muito bom. Lembrando que esse exemplo que tu deu é de encarnados, né? Isso acontece justamente porque na nossa família, na nossa vizinhança íntima, a gente já escuta isso, né? Então, às vezes nem precisa estar todo mundo em casa, às vezes sozinho mesmo a gente já bagunça, né? já bagunça tudo, porque isso está dentro de nós também. Ali cabe novamente a questão da vigilância, que mesmo nós sozinhos, nós precisamos a todo momento ter esse cuidado. E aí vem o ponto que tu estava lendo ali, né? Que ele coloca desses numerosos grupos e de que ele vem falar aqui também sobre rituais, vestimentas e tantas outras situações. E no finalzinho ele coloca que Jesus não fazia uso de rituais, apenas do amor, fé, vontade e moral elevada, que todos nós sigamos o seu exemplo. Então ali nos mostra o quê? De que muitas vezes nós temos toda uma preparação no corpo, temos desses rituais, mas nós não nos atentamos para o que realmente importa, né? Que é do nosso íntimo. Então não adianta eu ir bem vestido para o centro, né? Ou estar conturbado durante a semana, enfim, tantos exemplos que nós temos, se eu não estou buscando fazer a minha limpeza íntima, né? Então esse trecho ali vem para mostrar também, como foi falado no início do nosso encontro hoje, que não é somente no trabalho, não é somente quando nós nos preparamos para ir para a casa espírita, né, para ir para o estudo ou trabalho mediúnico, é a todos os momentos, porque nós ainda trazemos muito desses rituais, nós ainda precisamos muitas vezes estar num local específico, estar em silêncio ou não, para que a gente busque fazer algo, busque fazer uma oração, né, busque se acerenar. E na realidade não é nesse o caminho. Nós podemos fazer isso a todo momento, seja no barulho, seja no silêncio, seja com a casa cheia de encarnados ou não. Então é a todos os momentos que nós devemos nos desapegar desses rituais que nós temos, né? Parar de olhar para a vestimenta, né, para o corpo físico, colocando aqui no geral, para que a gente realmente nos analisemos em espírito. Ali me veio a passagem do que Jesus disse, né? Sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Né? Então, por isso que Jesus tanto orienta em relação a rituais, né? Depois ele vai falar lá da relação de mãos não lavadas, né? De que importa a mão estar lavada se você está contaminado pelos teus pensamentos, pelos teus sentimentos, né? Pela tua conduta. Né? Então, todo esse cuidado. Também não ir para o centro, querer ir de chinelo, né? Roupas rasgadas para se dizer que é humilde. Também não é assim, né? Sejamos coerentes, né, conosco e conosco mesmo, né, em relação a essas questões, né? Humildade nunca teve nada a ver com sujeira, né? Ou como é que nós dizemos quando a pessoa não toma cuidado até mesmo do corpo, relaxada, né? Enfim. Então é isso, gente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso porque é muito importante. Essas questões, digamos assim, é um reordenar os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Né? Por isso que ele já vem falando desde o início, né? Trabalho de desobsessão 1, trabalho de desobsessão 2, é relação àquilo que nós temos compreendido, né? Como foi falado de rituais, né? Nós temos muitas experiências dentro das igrejas, né? Dentro de qualquer igreja, né? Relacionada a somente rituais e não saber nem o que está fazendo, né? Ou o que está falando, enfim. Então vamos lá, gente. Demos graças a Deus por esses momentos. Agradecemos novamente a presença de todos, a paciência de todos, por esses momentos de compartilhar. Não somos aqui doutores da lei, só viemos compartilhar daquilo que temos aprendido e também comprovado,
né? Só podemos falar também daquilo que temos comprovado, né? Não inventamos nada aqui. Apenas com muita sinceridade nós compartilhamos aquilo que nós temos aprendido aqui nessa casa que nos acolhe e nos ampara, né? Nos dá a oportunidade agora de poder, com um pouco desse esclarecimento, poder compartilhar, né, com todos vocês aquilo que nos faz bem. Se nos faz bem, então pode fazer bem, né, para todos vocês. Então demos graças a Deus e façamos a nossa prece final. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos, agradecemos pela Tua misericórdia infinita, agradecemos pelo Teu amor e bondade que rege a todos nós, filhos Teus. E que nesses momentos, esse amor, paz, encorajamento se estenda a todos os ouvintes que aqui nos acompanharam e a todos os irmãos que nos acompanham em espírito também. Que a Tua vontade venha ser a nossa e que ela também venha ser a nossa hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor.